Boa noite, pessoal. Sou a Juliana Bender. Vamos dar início hoje a mais um projeto de Evangelho no Lar. Agora estudando o livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deixa só eu colocar o tema aqui que nós já vamos começar, tá bom? É o prefácio. Prefácio, interpretação dos textos evangélicos, interpretação dos textos evangélicos, Muito bem, vamos publicar. Ok. Ao vivo, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos lá para mais um evangelho, só que agora usando um novo livro, que é Caminho, Verdade e Vida. Com esse novo formato, com este novo livro que a gente vai iniciar hoje, nós vamos mudar algumas coisinhas. Não vai ter mais a leitura introdutória e a gente possivelmente vai ficar mais curtinho, tá bom? Possivelmente a gente não fique mais 1 hora, a gente fique menos, mas vamos trazendo sempre o estudo do Evangelho. Então, vamos fazer a nossa oração inicial para conectar com a espiritualidade, fazer a nossa respiração em 3 tempos. A gente vai manter a respiração em 3 tempos. Inspira em 3, retém por 3 segundos e expira em 3. Vamos lá? Inspira, retém, 1, 2, 3, expira, 3, 2, 1. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade de dar início a mais um novo projeto, a mais uma nova programação de estudos que possamos, Senhor, levar adiante, começar e concluir o projeto, conseguir compreender, conseguir entender as palavras de Emmanuel, a sua visão do Evangelho, a sua visão do texto bíblico, que possamos bem entender, bem compreender, ser tocado e pôr em prática cada uma dessas lições. Que possamos, Senhor, seguir em frente, sempre mirando a nossa reforma íntima, a nossa reforma interior. Dá-nos força, Senhor, para que possamos cada dia galgar mais um degrauzinho rumo à nossa elevação espiritual. Possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem, oi mamãe. Sim, nosso livrinho está aqui. Nosso livro é digital hoje. Bom, o livro Caminho, Verdade e Vida faz parte da coleção Fonte Viva. São 4 livros que Emmanuel ditou para Chico Xavier e são justamente livros da coleção que interpretam alguns trechos do Evangelho, alguns trechos bíblicos. Esses 4 volumes, não sei se eu sei de cabeça, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e Fonte Viva, né? Então, eles, enfim, trazem a visão de Emmanuel, a interpretação de Emmanuel para algumas passagens bíblicas. Então, vamos ver o que é que ele mesmo faz o prefácio do seu livro. Então, vamos ver o que é que ele diz sobre este projeto.
O título é Interpretação dos Textos Sagrados. E ele vai trazer um versículo da segunda epístola de Pedro, a Pedro, né? E que diz assim, do capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Eu creio, né, que ao já iniciar dizendo isso, ele está trazendo a visão dele. Está dizendo assim, não existe uma única interpretação. Cada um faz uma interpretação, porque a interpretação depende do estágio intelectivo, moral em que a pessoa está. Então, Emmanuel está trazendo a visão dele. Joãozinho vai ler, vai dar a interpretação dele. Mariazinha vai ler, vai dar a interpretação dela. Juliana vai ler, vai dar a interpretação dela. Vocês vão ler, vão dar a sua própria interpretação. Então, boa noite, Socorro. Então, convido a todos sempre fazerem essa interpretação individualizada. Assim, pega o que a gente falou, lê outros textos, assiste o que outras pessoas falaram sobre essa passagem de repente, e aí vai formando sua própria interpretação, né? Porque cada um com suas experiências, com suas o estágio mesmo em que está, vai dar o seu tom, vai conseguir extrair uma parte. Então, relendo, né? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então, nenhuma é exclusiva, só fulano que sabe interpretar direito. Não. Cada um interpreta do seu jeito, porque Cristo falou para todos. Só que realmente a compreensão é individual. A compreensão vai passar por cada um. Então vamos lá. Jesus é o caminho. Boa noite, Dara. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Boa noite, Ladeira. 20 séculos, 2000 anos. Quando ele escreveu isso, era 1948. Ou seja, 70 anos atrás, né? 70 anos atrás. Então, quase 20 séculos, a gente hoje já tem 20 séculos. Até então só tinha 19, agora a gente já está no 20º. Então, repetindo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível, ou seja, que não se apaga, não se acaba. Então, essa luz brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio. Aquela lá, né, na Gênese, em que fala, e fez-se o verbo, e do verbo se fez carne. Então, como verbo do princípio, que Deus criou a terra, a luz de Cristo brilha desde lá, penetrando o mundo a cada 20 séculos. Porque Jesus viveu 20 séculos atrás, 2000 anos atrás. Lembrei agora da música de Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Já pensou? A gente está estudando isso. Se a gente considerar que a gente vem reencarnando, né? Desde quando nós fomos criados, que a gente vem reencarnando. E a gente ainda não aprendeu a enxergar essa luz do Cristo. 10.000 anos já é a metade. Quando a Terra começou a criar a parte dos dinossauros, né? Eu acho que 10.000 anos. Estava lá para os dinossauros. Imagina. Então vamos lá.
Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio, um tio, nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Quanto mais o tempo passa, esses 20 séculos, né, esses 2000 anos se passaram do Cristo, da vinda do Cristo, nenhuma palavra, nenhum tio da sua palavra foi modificado. Nós tivemos e temos lutas sanguinárias, nós tivemos e temos guerras de extermínio, nós tivemos e temos calamidades sociais, e nada disso modificou uma vírgula, um tio, nada nas palavras do Cristo que estão atuais até hoje. Tanto que a gente estudou, acabou de estudar o livro inteiro do Evangelho segundo o Espiritismo e está totalmente atual. Cada itemzinho daquele, o que a gente mais chamaria atenção nesse ponto seria aquela parte do duelo, que trouxe a visão de duelo, mas que altamente transferida para os tempos atuais, como a gente vê nas redes sociais, atualmente em política, então principalmente agora que a gente está bem em período eleitoral, que está, né, um lado, o outro, e fica esses duelos digitais. Só mudou a forma, mas o duelo existe. Não é mais com arma, mas é com palavras, escritos, enfim. Então, esses 20 séculos, 2000 anos, não modificaram em nada a atualidade, a necessidade da palavra do Cristo. Tempestades, Ladeira dizendo que a lei divina é atemporal. Exatamente, Ladeira, exatamente. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Se pensar em tempestades de sangue, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, nada disso. Lágrimas e lágrimas. Nada disso atrapalhou a mensagem do Cristo. A Socorro está dizendo que a mensagem do Cristo, em essência, continua pura e inabalável. Exatamente, Socorro, continua pura e inabalável. E continuamos desejosos, não assim, necessitados, não é nem desejosos, é necessitados dessa palavra. Que às vezes a gente nem deseja. A gente só entende que precisa quando passa por aquela prova. Boa noite, Fábio. Quando a gente vai passando pela prova, que aí a gente se curva a ela. Não é verdade? Mas a gente precisa dela até hoje. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Olha o jogo de palavras que Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. O título do livro é Caminho, Verdade e Vida. Então, o que Emmanuel está dizendo? Que sempre há tardios o aproveitamento das oportunidades preciosas. Nós temos, desde o início, muitas oportunidades de ouvir a palavra do Cristo, de compreender a palavra do Cristo e de praticar a palavra do Cristo. Ouvir, compreender e praticar. Nós temos oportunidades preciosas, mas muitas vezes, no curso das nossas existências, encarnação após encarnação, nós temos desprezado o caminho. O Evangelho fala assim, por aqui, vem e segue-me, uma vida reta, falar a verdade, né? Ser honesto, se voltar para a família, amar o próximo. E a gente continua querendo vir por cá. Individualismo, egoísmo, orgulho,
vaidade. Agora não, tô cansada, né? Não, ai, é muito trabalho. Essa obrigação de todo dia ter que fazer alguma coisa. Ai, que saco, né? Pois é, nós temos desprezado o caminho e somos indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. A gente, ó, faz assim, ó. Não, 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 não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Não é isso que a gente faz? Porque é tão bom ficar assistindo besterol, porque é tão bom ficar batendo papo, jogando conversa fora, como se diz, conversando fiado. Gente, quando a gente pensa na expressão e que a gente pensa que realmente é uma perda de tempo, quanto tempo a gente perde na vida? O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Apesar de tudo isso, Ele nunca nos abandonou, nunca nos desamparou, sempre esteve em stand-by. Sabe stand-by? Aquela luzinha vermelha da TV, que é só você apertar o controle remoto que a TV faz. Pois é, nós. O Cristo conosco, né? Ele está aqui. É só a gente apertar o botão que Cristo faz. Aparece. Que Ele está sempre aqui. Cada dia reforma os títulos de tolerância para com as nossas dívidas. Sabe aquela moratória, aquela promissória que você vai assinando uma nova? Ih, meu Deus, estava devendo 100, paguei 10 e fiz mais um e comprei mais 500. Eita, lele, e agora tinha 100, pagou 10, ficou 90. Fez dívida de mais 500, ficou 590. Ai, meu Deus, então vamos, nova promissória. Então, cada dia, Cristo renova a tolerância com as nossas dívidas. Todavia, é de nosso próprio interesse levantar o padrão da vontade, estabelecer disciplinas para uso pessoal e reeducar a nós mesmos ao contato do Mestre Divino. Então, sempre que a gente tem contato com Cristo, com sua palavra, com seus ensinamentos, a gente é tocado, a gente fica com uma nova vontade, né? De melhorar nossa vontade, de desejar coisas boas, né? De estabelecer disciplinas para uso pessoal. Disciplina, não. Eu prometo que a partir de amanhã eu vou ler um livro por dia. Calma, calma. Programe que você vai ler uma página por dia. Já começa assim. Começa assim. O Ladeira está dizendo: o que vos falta é vontade. Com poucos de vós se esforçam. É, meu amigo, nem me fale. O que vos falta é vontade. Então, Jesus é o amigo generoso, mas tantas vezes lhe olvidamos, esquecemos o conselho que somos suscetíveis de atingir obscuras zonas de adiantamento indefinível de nossa iluminação interior para a vida eterna. Então, ele é o amigo generoso. Mas tantas vezes a gente esquece dos seus conselhos. A gente gosta de Jesus, conhece Jesus, ama Jesus, sabe que dali só sai coisa boa. A gente sabe que a gente recorre a ele para pedir um conselho. Ele dá o conselho, mas a gente segue. Só que a gente esquece que esses conselhos é que vão nos levar a atingir níveis mais elevados. Mas a gente finge que não ouviu. Finge que não ouviu. Engraçado, eu estava até vendo Maíse Braga hoje, ela dizendo que, explicando, né? Que ela não responde mais os e-mails que mandam. Desde dezembro que ela não responde mais os e-mails. Porque a espiritualidade, segundo ela, né, falou para ela, proibiu ela de responder e-mail. Porque primeiro que estava meio que ela não estava conseguindo, era muito e-mail, estava emocionalmente muito envolvida com esses e-mails. E dois, dizendo assim, que no caso específico que ela estava vivendo,
a espiritualidade é o seguinte, a gente vai continuar focando nas palestras gerais. Ficar respondendo um por um estava divergindo da meta da transformação moral e estava virando consultas pueris, infantis, típicas de... Ela citou, por exemplo, cartomante, ela citou, por exemplo, cigano, né? Consegui um namorado, será que vai dar certo? Eu queria um emprego, reza por mim. Eu tô... Casos mais graves, tem outros trabalhadores que estão se voltando para isso. Mas ela dizendo, olha só, que os conselhos são dados genericamente, mas que essas consultas particulares que estavam desvirtuando do objetivo da renovação íntima foram cortadas. Olha só, que coisa, né? Tem tudo a ver com essa palavra de Emmanuel, que Cristo tem conselho para dar e vender. É só a gente buscar, a gente interpretar o Cristo, o Evangelho, e não ficar endeusando trabalhadores que são tão falíveis quanto qualquer um, como todos somos falíveis, e aí a gente fica só querendo que aquela pessoa nos diga o que fazer, porque na verdade, gira, o que o ser humano ainda deseja é que tenha alguém que lhe diga o que fazer, para não se responsabilizar com as suas decisões. Então, no propósito de valorizar o ensejo do serviço, organizamos este humilde trabalho interpretativo sem qualquer pretensão à exegese. Então, Emmanuel está dizendo que para nos ajudar, né, no caso, por exemplo, né, a mim, que estou fazendo evangelho todo dia, a ter, né, material para trabalhar, para estudar, para trazer para vocês, Emmanuel veio contribuir com a sua opinião, com o seu olhar, mas sem pretensão de ser a única interpretação, de ser a interpretação, entendeu? De ser a exegese. Então, ele não é a interpretação, é uma interpretação. Então, concatenamos apenas modesto conjunto de páginas soltas destinadas a meditações comuns, coisa que a gente tem que fazer todo dia. E essa é a proposta do nosso evangelho aqui também. Meditações comuns, não tenho pretensão nenhuma de trazer palestras elaboradas com muita coisa, nada disso. Que é um evangelho no lar, com vocês aí, orando junto comigo. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude, isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Ou seja, porque Emmanuel vai usar como técnica um único versículo destacado de um texto completo, né? Ele vai pegar só uma frase e vai dali desenvolver aquela frase fora daquele contexto grande, né? Daquele capítulo inteiro. A Ladeira está dizendo que os estudiosos judaicos dizem que a Torá tem 70 faces, ou seja, várias interpretações, muitas interpretações, 70 interpretações, né? E assim somos nós. Eu, Juliana, ousada do jeito que sou, eu digo que o Evangelho tem 500 bilhões de interpretações, que cada um vai ter a sua, que cada um tem a sua vivência, então cada um interpreta de acordo com a sua vivência. E só o Cristo vai dizer o que ele realmente quis dizer. Uma vez também o Marlon falou isso, essa coisa de você... Ele falando de educação como um todo, né? De você dizer que fulano, um professor, virar e dizer assim, não, porque o autor quis dizer isso. Como assim? Você não sabe?
se o autor quis dizer isso? Você não sabe. A gente que é de direito, por exemplo, a gente lida com a interpretação o tempo todo, é o nosso material de trabalho, a letra, né? A interpretação. Rapaz, aquela frasezinha, aquele artigo, aquele parágrafo pode ser interpretado de 500 trilhões de formas. Porque interpretação. Isso é interpretar, é você dar a sua visão daquele texto. Aí o Ladeira complementa, por isso a riqueza do estudo em grupo, porque um complementa a interpretação do outro. Exatamente. Exatamente. Por isso que é importante. O grupo está dividindo, contribuindo, trazendo a sua visão. Porque de uma frase, alguém vai chamar mais atenção o início, outro alguém vai chamar mais atenção o meio, e outro alguém vai chamar mais atenção o final. E aí, juntando as três coisas, dá-se uma interpretação que depois vai ser outra, que depois vai ser outra, que depois, se forem três outras pessoas diferentes, vão focar em outras coisas também. Não é verdade? Em certas passagens, extraímos daí somente frases pequeninas, proporcionando-lhes fisionomia especial. E em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Olha só, diz que às vezes ele só tira uma pequena frase, bem pequena, e dá uma conotação diferente, uma completamente diferente. Em certas circunstâncias, essas interpretações diferentes vão parecer que contrariam o capítulo inteiro. Mas só parecer, tá? No direito a gente tem isso também. Assim procedemos, porém, ponderando que num colar de pérolas, cada qual tem valor específico, ou seja, cada pérolazinha tem o seu valor específico. E que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Socorro está dizendo que no livro Mensageiros, o diálogo de André Luiz com Narcisa, ela diz para ele: na medida que crescemos para o Senhor, os seus ensinamentos, as suas lições também crescem para nós. Muito legal, Socorro. Isso mesmo. Olha só, Emmanuel estuda o mesmo evangelho há quantos mil anos? E nós só estamos começando. A gente só está começando agora. Então, cada vez que a gente lê aquele mesmo texto, a gente vai ter uma nova interpretação. E cada interpretação vai ser melhor à medida que a gente vai evoluindo. É o que Socorro está trazendo para nós. Olha que contribuição maravilhosa. Então, a lição do mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Então, a lição de Jesus não é só uma imposição de adoração a Jesus. O evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, ou seja, breviário é aquele livrinho que diz assim, comece assim, depois você faz aquilo, depois aquilo outro, depois você reza, termina com tal oração. Não, isso é um breviário. Genuflexório é aquele ficar de joelhos, né? Então, o evangelho não é só para a gente seguir a leitura, ficar de joelhos e pronto, cumprir minha obrigação, não preciso fazer mais nada. Não. Ele é um roteiro imprescindível para a legislação e a administração, para o serviço e para a obediência. Obediência de quem?
Obediência nossa. Para com quem? Para com Cristo. Então, o Evangelho é um roteiro imprescindível para legislar nossa vida, para que a gente tenha uma lei a qual seguir. A lei divina é a que deve ser seguida. A lei, as leis naturais que Deus criou. Isso é que a gente, é para isso que serve o Evangelho, para a gente entender qual é a legislação que temos que seguir. A legislação do amor, da caridade, do amor ao próximo, né? E a administração, ou seja, a gente tem que administrar a nossa vida pautada no Evangelho do Cristo. É para isso que ele veio. Isso é ser o caminho. Correto? Então, para o serviço, ou seja, como devemos servir, e para a obediência, que devemos obediência a Deus. Eu ouvia muito, né, quando eu era lá da outra religião, que a gente tinha que temer a Deus. Mas o conceito de temer, né, para mim está totalmente modificado no sentido de obedecer, no sentido de compreender a missão e executá-la. É o dever bem cumprido, né? O Ladeira está dizendo, mas fazemos isso com as obras de Emmanuel na maioria das casas espíritas. É feita a leitura no início das palestras e no final, e nem lembramos do título da página. Verdade, é verdade. Acontece mesmo isso. Mas meu Deus. Mas eu diria, Ladeira, que isso não é exclusivo do centro, não. Isso é um problema de educação, em que a gente é tão ansioso para terminar, que a gente não aprendeu que para interpretar, para estudar qualquer texto, a gente precisa ler o texto primeiro, depois faz uma segunda leitura, pegando o título, fazendo a conexão do título do capítulo com o conteúdo do texto. Depois a gente pega o capítulo que a gente está estudando e faz a conexão com o título do livro, e que, por sua vez, faz uma conexão com o conjunto da obra daquele autor. A Socorro está dizendo que o Evangelho tem que estar presente no nosso cotidiano, e não simplesmente em momentos específicos. Isso, Socorro. É isso que cada dia eu me convenço mais, assim, não vou mentir, não, que dá trabalho, assim, estar aqui toda noite. Mas cada dia eu me convenço mais da importância de ter uma leitura do Evangelho todo dia. Para mim é importante, sabe? O quanto que é necessário, não é nem importante, é necessário para mim. Eu sinto necessidade de ter esse Evangelho diário. De ter esse Evangelho diário, sabe? Então, continuando. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Ó aqui que Socorro e Ladeira estão falando. Não concatenar corpo do texto com o título do capítulo. Não concatenar local para agirmos bem. O que Emmanuel está dizendo aqui? Que Cristo não disse que era para a gente ser cristão apenas no dia de palestra do centro. Não. A gente brinca, né? Que a gente fala isso direto aqui. O Ladeira fala direto também que tem espírita que fora do centro faz um monte de bobagem. Mas no dia da mediúnica
No dia não, na hora da mediúnica, né? Porque passa o dia fazendo um monte de besteira. Falando, brigando no trânsito, brigando com colegas de trabalho, invejando o chefe, invejando o vizinho que tem um carro melhor, cometendo um monte de absurdos. Mas na hora da mediúnica, chega a falar baixo, bota a mão no peito, fala assim, bom dia, boa noite, meu irmão, seja bem-vinda. Não, Cristo não disse isso. Pelo contrário, né? Ele era e foi e é o que sempre foi e é. Cada segundo em qualquer lugar. Qualquer lugar. No templo ou no trabalho. No templo ou no trabalho. Dentro de casa com a família ou na rua. Porque tem duas situações. Tem gente que sofre pressão no trabalho. Um chefe ruim, assim, um chefe muito exigente e que assina embaixo, né? Ladeira. E chega em casa, desconta tudo na mulher e nos filhos, no esposo e nos filhos, ou nos pais. Desconta tudo. Aí é grosseiro com a mãe, grosseiro com a esposa, grosseiro com os filhos, porque não pode retribuir no trabalho, aí desconta na família. E tem gente que é o contrário, que recebe, sofre, né, pressão em casa, de toda sorte de maus tratos, né, de humilhações, e vai descontar onde? Na rua. Vai descontar onde? No caixa do banco, no caixa do supermercado, vai descontar na funcionária que trabalha na sua casa, vai descontar naquele outro que a pessoa acha que ele é inferior, acha, porque perde a noção. E a proposta do Cristo qual é? É sermos com todos os outros, em casa e no trabalho. É sermos cristãos em casa, é agirmos como cristãos em casa, agirmos como cristãos no trabalho. Uma coisa que eu mais fico assim ainda impressionada, né? Como a gente resiste a postar coisas mesmo, né? Do Cristo, do Evangelho, que é como se fosse ofensivo. É como se a gente estivesse ofendendo as pessoas. Compartilham tanta besteira nos grupos e nós que somos cristãos espíritas, a gente acaba ficando envergonhado de mandar uma mensagem positiva de manhã. A gente fica meio que receoso, né? Porque espírita não impõe, espírita não faz proselitismo, porque espírita... E a gente acaba se omitindo em várias circunstâncias, em várias situações. Né? Não me meto na vida de ninguém. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Então, é altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Gente, eu não posso deixar de cantar a musiquinha que eu adoro, a musiquinha evangélica que eu ouvia lá no transporte, né, indo para o trabalho. Vou passando pela prova e vou cantando glória, vou cantando glória. E é assim, a gente vai vivendo e vai vivenciando o Evangelho. Né? A gente vai vivenciando as lições do Cristo. Quando ele diz assim, amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer que amar o próximo só quando a gente recebe bom dia do colega de trabalho? Não. Quer dizer que é para a gente amar o próximo quando a gente não recebe bom dia do colega de trabalho. Quer dizer que é para a gente amar o próximo, aquele chefe que é uma bênção na nossa vida, que foi colocado lá por Deus para nos ajudar a evoluir. Né? É na família, aquele filho que Deus colocou nas nossas mãos para a gente ajudar a amansar. É obrigação nossa, né? Dar o melhor de nós
dar o melhor exemplo de nós para eles. Então, toda a terra é altar e campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Ou seja, porque a gente só se lembra de agir cristamente quando está no templo, quando está no centro espírita, para tomar o passe. Todo mundo tem um silêncio, uma educação, né? E depois que sai, entra no carro para ir para casa, já briga na primeira esquina, já dá uma buzinada no trânsito. Ou chega em casa, acha o marido ou a esposa de mau humor e já retruca, né? O que é? Não sabe que eu estava no centro? Vai brigar, é? Ué, quem é que tá brigando aí de verdade? Quem é o pacificador e quem não é? Né? Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Todos os lugares. Você tá na fila do mercado, tá assim, ó, apinhado. Você sente as pessoas assim meio nervosas, as pessoas meio alteradas. Você vê que as pessoas ficam meio nervosas. Faz uma oração, ao invés de ficar olhando para as pessoas, observando que elas estão nervosas e conectando com essa vibração de nervosismo e ansiedade. Quebre essa corrente, fazendo o quê? Orando. Orando. Fica quietinha. Se for preciso, você pega seu celular, em vez de ficar olhando ansiosamente o celular, sem nada para ver. Você não tem nada para ver ali, mas você fica mexendo ali, procurando alguma coisa que de repente te preencha. Direcione. Vá direto aqui, ó. Bota lá baixa o livro, né? Esse livro de Emmanuel tá grátis aí em vários sites de livros online, né? De livros espíritas. Vai lá e começa a ler. Modifica. Você não vai esperar, por exemplo, na fila de mercado, você não fica 20 até 30 minutos esperando? Aproveita esse tempo para ler. Ler alguma coisa no celular. A gente tem um celular que tem tudo hoje em dia. Você tem acesso ao mundo pelo celular. Por mais pebinha que seja, vibrações de serenidade, exatamente, Socorro. Mas se você ainda não é capaz de, por si mesma, gerar essa vibração de serenidade, busque o apoio no seu celular. É para isso que ele está ali, para te servir. Para nos ajudar a conectarmos melhor com coisas boas. Deixa sempre preparado um YouTubezinho. Tudo bem que você não vai fazer barulho, tá? Não faz barulho, não. Bota bem baixinho para escutar assim no ouvidinho. Ou usa o fone de ouvido, né? Vamos ser educados. Mas, ou então, textos mesmo, né? Procura lá, deixa sempre o Kardecpedia aberto, o site da FEB aberta, que tem os livros lá também, os livros de Kardec disponíveis gratuitamente. Deixa lá, deixa fácil para quando você, nesses momentos de desespero, você já ter, ó, você puxa e já abre certinho. Aquelas musiquinhas mais calmas, sabe? Algumas dessas páginas, já publicadas na imprensa espiritista cristã, foram por nós revistas e simplificadas para maior clareza de interpretação. Ah, tá. Isso aqui foi uma nota de Emmanuel sobre ele explicando lá em cima que os textos deles que já tinham sido publicados, foram revistos e simplificados para que a mensagem chegue a cada vez mais pessoas de diferentes níveis de intelecção, tá? Vamos chamar assim. Então, muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquisições teológicas,
transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, espero Cristo venhamos todos a converter o evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar, no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas humildes ações no trabalho comum e em códigos de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Olha só, esse parágrafo é grande, mas olha o que ele está dizendo. Muitos discípulos, nós, nas várias escolas cristãs, nas várias vertentes que se dizem cristãs, entregaram-se a perquirições teológicas, ou seja, apenas intelecção, apenas atividade cerebral intelectual. Porque é bonito de ver, né, assim, o espiritismo é de uma inteligência. Kardec, você lê um livro de Kardec, compreender um texto de Kardec é assim, é um prazer intelectual também, primeiramente, né? As leituras, os textos nos dão um prazer intelectual. Só que se a gente ficar só nisso, a gente fica vazio. E que o que a Emmanuel está dizendo? Que o evangelho de amor e sabedoria serve para quê? Para os nossos momentos de prece, ou seja, como companheiro de prece. Ele nos serve para quê? Como livro escolar no aprendizado de cada dia. Do mesmo jeito que a gente ia na escola, ter a lição daquele dia, hoje nós vamos aprender a somar. 2 mais 2, 2 mais 3, 2 mais 4, 2 mais 5. Então, o evangelho é para isso. Hoje nós vamos aprender a perdoar. Hoje nós vamos aprender a amar. E também o evangelho nos serve como um código de boas maneiras. Livro Sinal Verde, por exemplo, que é um código de etiqueta, praticamente. Um código de etiqueta. Mas fundamental, gente. Até educação doméstica está faltando hoje em dia. Então, a nós compete o quê? Termos educação doméstica espírita. Educação doméstica espírita. Porque até isso os espíritos vieram nos ensinar. Educação doméstica. Por quê? Porque as 3 palavrinhas mágicas, né? Código de conduta. Ladeira está dizendo. Por quê? As 3 palavrinhas mágicas que a gente ensina às crianças, a gente está esquecendo na vida adulta. Obrigado, por favor e desculpas, né? Me desculpa. As palavrinhas mágicas. Embora esclareça nossos singelos objetivos, noto antecipadamente ampla perplexidade nesse ou naquele grupo de crentes. Ou seja, vai ter gente que não vai gostar desse trabalho de Emmanuel. Que fazer? Temos imensas distâncias a vencer no caminho, o caminho do Cristo, né? Para seguir esse caminho do Cristo. Para adquirir a verdade e a vida na significação integral. Ou seja, ainda tem muito que andar. Se Emmanuel está dizendo que ele ainda tem muito que andar, imagina nós. Compreendemos o respeito devido ao Cristo. Ou seja, a gente compreende que a gente deve ter respeito para com o Cristo. Mas pela própria exemplificação do Mestre, sabemos que o labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, de oração e esforço próprio. Olha só. O labor do aprendiz fiel constitui-se de adoração e trabalho, oração e esforço. Adoração e trabalho, oração e esforço. Quanto ao mais, consola-nos reconhecer que os textos sagrados são dádivas do Pai a todos os seus filhos. Então, o texto do Evangelho, os textos sagrados, são presentes de Deus dados para todos nós, seus filhos. E por isso mesmo, aqui nos reportamos as palavras sábias de Simão Pedro, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação.
Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Emmanuel. Então, meus irmãos, agradecendo imensamente, primeiro a Emmanuel, que nos trouxe essa palavra, nos trouxe estas milhares de palavras que ele escreveu, que nos ajuda, que nos conforta, que nos ensina. Agradecemos a Emmanuel, agradecemos a Chico, agradecemos toda a equipe e agradecemos também, Senhor, a Ti, que nos destes estes irmãos que exemplificaram o Teu Evangelho, como Chico Xavier, como Divaldo Franco. Agradecemos, mas especificamente agora que estamos com este livro, Chico e Emmanuel. Muito obrigada, Senhor, por estes abnegados trabalhadores que nos inspiram, que nos iluminam, que nos guiam com seus exemplos para o verdadeiro serviço do bem, para o verdadeiro serviço do verdadeiro cristão. Obrigada, Senhor, por nos dar esse exemplo que foi a sua vida e o exemplo desses dois homens, Chico e Emmanuel. Obrigada, Senhor, que possamos, Senhor, beber cada vez mais dessa fonte de amor, dessa fonte de abnegação, dessa fonte de exemplo, dessa fonte de fé. Que possamos estar convosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos. Amém. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. Nossos lembretes finais continuam. Peguem um copo de água, coloquem do lado da cama de vocês. Eu que agradeço o socorro. Rezem por seu anjo da guarda, peça para ele colocar nesta água o remédio que cada um de nós necessita. Remédio para a cura de males físicos, remédio para a cura de males espirituais. No dia seguinte, você toma essa água com toda a fé que você tiver. Compartilhem, mandem para os seus amigos, principalmente depois aqui você pode apertar esse aviãozinho. Eu que agradeço, Ladeira. Vocês podem também, no Facebook, tem aquele bonequinho com a setinha, aperta ali e compartilha. Depois que tiver salvo, você vai lá nos 3 pontinhos, compartilhar e manda para os seus grupos de WhatsApp. Quando vocês forem entrar amanhã, por exemplo, convida uma pessoa, manda aqui, esse linkzinho, aqui, clicando aqui. Manda amanhã, quando a gente começar, para já, chamar mais pessoas. Boa noite a todos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.